Se você tem, ou está perto de completar 30 anos, provavelmente se lembra da icônica propaganda da Parmalat. E se você é palmeirense, com certeza já ouviu falar da era Parmalat, período em que o Verdão conquistou alguns de seus títulos mais importantes. Mas hoje, a empresa é praticamente um fantasma. O que aconteceu com a Parmalat, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, com mais de 36 mil funcionários? Como ela chegou à falência? Neste vídeo, vamos desvendar os bastidores da derrocada da Parmalat, um dos maiores escândalos financeiros da história. Investigaremos como um império construído em cima de um castelo de cartas desabou, deixando um rombo de 14 bilhões de euros e levando seu fundador, o todo-poderoso Calixto Tanzi, à cadeia. Antes de começarmos, não esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma das curiosidades mais interessantes do mundo dos negócios. Famosa pelo presunto de Parma e pelo queijo parmesão, Parma é mundialmente reconhecida como a capital gastronômica da Itália. É nessa cidade, com menos de 200 mil habitantes, localizada no norte da Itália, que a história da Parmalat teve início em 1961. O jovem Calixto Tanzi, com apenas 22 anos, abandonou a faculdade para assumir o modesto negócio familiar de presuntos e massas de tomate, após a morte de seu pai. Ambicioso, Calixto rapidamente decidiu expandir os negócios, apostando no mercado de laticínios. Ele descobriu uma tecnologia inovadora de uma empresa sueca, a Tetra Pak, que revolucionou a forma como o leite era embalado, distribuído e consumido. Era o nascimento da Parmalat, nome que une Parma e sua cidade natal, congelate e que significa leite em italiano. A embalagem da Tetra Pak, com sua longa validade, deu à Parmalat uma vantagem competitiva significativa sobre seus concorrentes. A empresa começou a conquistar espaço no mercado italiano e a marca se tornou conhecida não apenas em Parma, mas em todo o país. Para fortalecer ainda mais a marca, a Parmalat investiu pesado em patrocínios esportivos, como a Copa do Mundo de 1975 e a equipe de Fórmula 1 de Niki Lauda e, posteriormente, de Nelson Piquet. Com um produto inovador e uma estratégia de marketing certeira, a Parmalat dominou o mercado de laticínios na Itália nos anos 80, alcançando um market share de 55%. Mas o mercado italiano logo se tornou pequeno para as ambições de Calixto, que iniciou a expansão internacional da Parmalat. Assim como na Itália, a Parmalat conquistou os mercados em que passou a atuar, chegando a 90% de market share em alguns países. A fortuna e o prestígio de Calixto cresceram exponencialmente, transformando-o em um símbolo de sucesso no meio empresarial italiano. Embora avesso a aparições públicas, Calixto, discretamente, construiu um gigante no setor alimentício que se tornou o oitavo maior grupo industrial da Itália nos anos 90. Nesse período, ele abriu o capital da empresa na Bolsa de Milão, e seu império crescia rapidamente. Calixto diversificou seus investimentos em outros setores, como turismo, com a criação da Parmatur, administrada por sua filha Francesca Tanzi, e a emissora de televisão Odeon TV. Em uma nova empreitada, Tanzi deu um passo ainda maior no esporte, e no início da década de 90, em vez de apenas patrocinar times de futebol, como vinha fazendo, ele decidiu comprar um time, o Parma, que foi dirigido por seu filho, Stefano Tanzi. A Parmalat já estava presente no Brasil desde os anos 70, mas foi na década de 90 que a empresa teve seu maior crescimento por aqui. A estratégia utilizada era similar à aplicada na Itália. Grandes investimentos em marketing e diversas aquisições. No marketing, a Parmalat investiu pesado no futebol, ficando conhecida principalmente pelo patrocínio do Palmeiras, que durou entre 1992 e 2000 e resultou em diversos títulos para o clube paulista nesse período, que ficou conhecido como a era Parmalat. O Palmeiras, que estava 16 anos sem títulos, conquistou o Campeonato Brasileiro em 93 e 94, o Campeonato Paulista em 93, 94 e 96, a Copa do Brasil e a Copa Mercosul em 98 e a Libertadores em 99. Outro clube brasileiro que se beneficiou da parceria com a Parmalat foi o Juventude de Caxias do Sul, que, com o apoio da gigante italiana, chegou à elite do futebol nacional em 95. 2 anos depois, o Juventude chegou às semifinais do Campeonato Brasileiro, classificando-se em um grupo com 4 times. O time gaúcho também foi campeão gaúcho invicto em 98 e 99, e conquistou a Copa do Brasil contra o Botafogo no Maracanã. Uma história curiosa envolvendo Juventude e a Parmalat gira em torno da rápida passagem do lateral direito Cafu pelo clube. Em maio de 1995, Cafu foi apresentado como um grande reforço do Juventude para a final do Campeonato Gaúcho. O lateral, que estava no Real Madrid da Espanha, estreou contra o Ipiranga de Erechim, marcando o gol da vitória por 3-2. O que os torcedores do Juventude não sabiam é que a ida de Cafu para o clube gaúcho era uma artimanha jurídica para o Palmeiras, que era o principal interessado na contratação do atleta e não queria pagar a multa imposta pelo São Paulo. Para entender melhor, quando São Paulo vendeu Cafu para o Real Madrid em 1995, o clube paulista incluiu uma cláusula estipulando que o time espanhol não poderia vender o jogador para nenhum outro clube paulista, e caso fizesse, deveria pagar uma multa de 3,6 milhões de dólares. Para evitar essa multa, a Parmalat comprou o lateral para o Juventude e logo depois, o transferiu para o Palmeiras, onde Cafu ficou por 2 anos.
Voltando aos negócios da Parmalat, além da associação da marca ao futebol, em 1996 a empresa deu outra grande tacada de marketing no Brasil com a icônica campanha publicitária em mamíferos. A campanha foi criada por uma prestigiada agência de publicidade, e até hoje, é considerada uma das maiores campanhas da história. O leite Parmalat se tornou rapidamente líder do mercado após o lançamento do comercial e ganhou ainda mais projeção em 1998 com o lançamento dos bichinhos de pelúcia dos mamíferos, segurando uma caixinha de leite. As pelúcias, que tiveram uma tiragem inicial de 300 mil unidades, foram um sucesso tão grande que a empresa teve que produzir 15 milhões de bichinhos no total. Além dos investimentos em marketing, a multinacional italiana também realizou diversas aquisições no Brasil, entre elas a compra das empresas Batavo, Tinem, em 1998. Apesar de estar presente em dezenas de países na época, o Brasil se tornou um dos mercados mais importantes para a Parmalat, representando 40% do seu faturamento global em 1998. Nada parecia parar o crescimento explosivo da Parmalat, o símbolo do sucesso industrial italiano. Após 4 décadas construindo um dos maiores grupos empresariais da Itália, a família Tanzi era motivo de orgulho para a cidade de Parma, assim como os Agnelli, donos da Fiat e da Juventus, eram para Turim. Muita gente ficou chocada quando, no final de 2003, foi descoberto que a Parmalat estava envolvida em um dos maiores escândalos corporativos da história da Europa. O império da Parmalat começou a ruir em novembro de 2003, quando os auditores da empresa apontaram algumas inconsistências contábeis referentes ao investimento da Parmalat de 500 milhões de dólares em um fundo localizado nas Ilhas Cayman, o Epicuro. No mês seguinte, um problema ainda maior. No dia 8 de dezembro de 2003, a Parmalat, apesar de ter relatado um caixa de 4 bilhões de euros no balanço, não conseguiu pagar 150 milhões de euros de um título, o que gerou muitas dúvidas no mercado. Afinal, se a empresa tinha todo esse dinheiro em caixa, por que não conseguia pagar os 150 milhões de euros? É aqui que as coisas ficam mais graves. No dia seguinte, a agência de classificação de risco Standard & Poor's rebaixou a nota de títulos da Parmalat para o nível mais baixo, em junk bonds, ou seja, títulos com altas chances de calote. Isso fez com que tanto os títulos quanto as ações da empresa despencassem, fazendo com que as negociações fossem interrompidas. Foi nesse dia que o fundador da empresa, Calixto Tanzi, renunciou ao cargo de CEO. A bomba, porém, viria no dia 16 de dezembro daquele ano, quando a Bank of America notificou os auditores da empresa afirmando que uma conta de uma subsidiária da Parmalat nas Ilhas Cayman, que supostamente deveria ter 3,95 bilhões de euros, era falsa. A notícia, que chocou o mercado, foi confirmada oficialmente pela Parmalat no dia 19 de dezembro. A fraude estava exposta. A Parmalat vinha maquiando seus balanços há anos. No dia 27 de dezembro, a Parmalat foi declarada oficialmente insolvente e Calixto Tanzi foi acusado de fraude e preso em Milão, na Itália. No total, a fraude da Parmalat resultou em um rombo de mais de 14 bilhões de euros, causando um prejuízo a milhares de investidores que possuíam títulos da empresa. Segundo as investigações, a Parmalat estava maquiando seus balanços desde 1990. Em todo esse período, a empresa relatava lucro, mas na verdade teve prejuízo em 12 dos 13 anos. Com números inflados artificialmente, uma série de malabarismos financeiros e subsidiárias em diversos paraísos fiscais, a empresa de Calixto não tinha problemas em obter empréstimos bancários e emitir títulos para levantar capital. De acordo com as autoridades, os recursos eram utilizados para cobrir as operações deficitárias da empresa, especialmente no Brasil, e para cobrir os prejuízos dos outros negócios comandados por Tanzi. Inclusive, o próprio Calixto confessou ter desviado mais de 600 milhões de euros das contas da Parmalat, de acordo com o Austrian Journal. Metade dos 14 bilhões de euros, 7,4 bilhões, vieram de investidores que adquiriram títulos da Parmalat entre 1990 e 2003. O restante do valor a empresa levantou com bancos italianos e estrangeiros. Calixto Tanzi foi condenado a 17 anos e 5 meses de prisão pelos crimes de fraude de mercado, falência fraudulenta, entre outras acusações. Em 2011, a Parmalat foi comprada pela gigante francesa Lactalis, hoje considerada a maior empresa de laticínios do mundo. No Brasil, a marca Parmalat ainda esteve envolvida na polêmica da Laep Investimentos, que comprou a operação brasileira da empresa e deu um golpe de 5 bilhões de reais em seus investidores. Calixto Tanzi, em janeiro de 2022, aos 83 anos, cumprindo prisão domiciliar, morreu na Itália vítima de uma pneumonia. E você, o que achou desse escândalo envolvendo a Parmalat? Deixe seus comentários e escreva qual outro caso de fraude você gostaria de ver aqui no canal.